1 Reis, capítulo 17, verso 8 em diante, diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também agora um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa, por muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Assentai-vos. Queridos, eu tenho a impressão que às vezes nós lemos a Bíblia apenas na perspectiva de um livro de história. E a leitura que eu faço é que as pessoas têm acreditado em um Deus que fez, mas não têm acreditado em um Deus que faz e que sempre fará. Talvez os corações não conseguem enxergar uma manifestação de Deus. E quando eu vou para as Escrituras, uma das coisas mais intensa no coração de Deus é o ensino acerca da dependência dele. Uma das coisas que Deus sempre quis ensinar o ser humano é ser dependente dele. Só que as pessoas ainda não aprenderam o que Deus sempre quis ensinar. Deus quer ensinar você a ser dependente dele. Deus quer ensinar a mim a ser dependente dele, a nós a sermos dependentes. E não existe nenhuma forma de aprendermos isso, senão passando pelo tempo de escassez, senão pelos desertos existenciais da vida, senão nas circunstâncias mais cruéis que o homem pode ser submetido. Ninguém aprende a ser dependente na bonança. Você nunca vai aprender a ser dependente de Deus quando a sua conta bancária estiver lotada de dinheiro.
Você nunca vai aprender a ser dependente de Deus quando você estiver andando no melhor carrão. Quando Deus levou o povo pelo deserto, no deserto não tinha absolutamente nada. Mas Deus supriu a necessidade do povo. Em outras palavras, Deus está dizendo: de onde vem a provisão no meio do deserto, senão pela minha pessoa e pela minha glória? Então eu digo que muitas vezes nós corremos atrás do vento e damos murro em ponta de faca. Essa é a verdade. Como nos falta sabedoria. Deus está dizendo, vai por aqui, a gente não está ouvindo a voz de Deus. Quando eu olho para a história de Elias, a Bíblia diz que o profeta Elias chega diante do rei Acabe e diz: olha, rei, sob minha palavra não haverá chuva e nem orvalho. E diz a Bíblia que houve um tempo de seca naquela nação. Não houve chuva e sequer orvalho. E o que acontece? Quando Elias profere esta palavra diante do rei Acabe, Deus diz: vai para o ribeiro de Querite. Lá tu vai beber da água do rio. E eu ordenei os... Olha Deus ensinando Elias. Olha Deus trabalhando na vida de Elias. Olha Deus ensinando o princípio da dependência a Elias. Elias profetiza diante do rei Acabe. E Elias se retira da presença do rei Acabe. E fica sozinho no ribeiro de Querite, tomando da água. E todos os dias os corvos traziam para Elias o alimento necessário. Elias estava na dependência de Deus. Bebia da água do ribeiro e os corvos que Deus tinha ordenado trazia o alimento para Elias. Olha que algo extraordinário. Elias estava sozinho, de presença humana, mas Deus todos os dias estava provendo para Elias o sustento. Elias todos os dias estava sendo sustentado por Deus, guardado pelo Senhor. Já viu, queridos? Pode imaginar essa dimensão? Os corvos chegando com o alimento de Elias, servindo Elias. Elias não morre de fome durante aquela seca. No entanto, por conta desta seca, diz a Bíblia que o ribeiro se seca, porque não havia chuva sobre a terra. E nós podemos entender também que também não havia alimento, o alimento acabou. Não havia água, não havia chuva, não havia plantação, não havia alimentos, não havia absolutamente nada. Quando o ribeiro se seca, a voz de Deus vem a Elias e diz: Elias, levanta-te e vai para Sarepta. Esses são os passos de um homem de Deus. Eles são guiados conforme a voz de Deus. Quando Deus manda levanta, ele levanta. Deus está direcionando a vida de Elias e os passos de Elias em meio às crises, em meio à escassez de alimento, em meio à falta de água, em meio à falta de alimento. E Deus diz: Elias, levanta-te e vai para Sarepta. Lá, Elias, eu ordenei a uma viúva que te sustente. Elias se levanta com destino a Sarepta. E ali ele encontra logo de cara, porque diz que foi na porta da cidade, ele encontra uma viúva apanhando lenhas
cavacos. A primeira viúva que ele encontra ali, a viúva de Sarepta. Eu imagino um cenário de seca, quando você vai numa roça que nunca choveu, de terra estralada, sem nenhuma plantação. E Elias diz: mulher, dá-me um pouco de água. Eu acredito que aquela mulher tinha pouquíssima água em sua casa, porque os ribeiros já tinham se secado. A gente olha na história que só havia, naquele contexto, Elias, a viúva e o filho da viúva. 3 personagens nessa história. No entanto, a mulher vai buscar água e Elias diz: olha, traze-me também um bolo. Quando Elias diz isso, a mulher diz: olha, meu senhor, a tua serva, olha o estado dessa mulher. Vês aqui nas minhas mãos, eu apanhei 2 cavacos. E eu estou indo na minha casa preparar um bolo pequeno, porque a tua serva não tem dentro de casa senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. E o que eu vou fazer disso é apenas um bolo para mim e para o meu filho, para que nós comamos e depois morramos. Não havia naquela mulher nenhum sinal de esperança. Aquela mulher estava no seu estágio final. Aquela mulher pensava o seguinte: não tem alimento em lugar nenhum desta terra. Aquela mulher olhava para todas as possibilidades e todos os lados e não encontrava sequer, eu acredito que ela não encontrava sequer um pé de árvore com folha verde. Porque todos nós sabemos que quando há seca na terra, não existe folha verde no solo. Então aquela mulher, ela abre a sua alma para o profeta de Deus. Havia uma crise existencial naquela ocasião. Não se via alimento. E aquela mulher pensava ser o fim. Mas Elias diz: mulher, vai, faça primeiro, faça conforme a tua palavra, mas faz primeiro para mim. Depois fará para ti e para o teu filho, pois assim diz o Senhor. Da tua panela a farinha não vai acabar. Da tua botija o azeite não vai faltar. Até que Deus mande chuva sobre a terra. Algumas lições são importantes a serem extraídas para a nossa vida. Porque quem sabe o nosso coração se iguala ao coração da viúva. Em alguns aspectos, em algumas particularidades. Porque em meio ao caos, muitos pensam que é o fim. E talvez nesta época de pandemia, quem sabe muito está dizendo: o que eu vou fazer quando acabar esse dinheiro? O que eu vou fazer agora que perdi o meu emprego? O que eu vou fazer agora que se acabou o alimento? O que vai ser de mim, da minha esposa e do meu filho? O que vai ser de mim e do meu filho? Perceba que no coração desta mulher, o que ela pensa a respeito dela e a respeito do seu filho, é que ambos irão morrer.
E a razão pela qual ela pensa isso é porque não havia alimento nem na sua casa e em lugar nenhum. Ainda que ela tivesse dinheiro, ela não teria como comprar alimento, porque não tinha. Então ela rasga o seu coração. Só que Deus, à medida que Ele está trabalhando na vida de Elias, Ele também trabalha na vida daquela viúva. E talvez nós estamos vivendo esta época, querido. Talvez você entrou aqui com o coração um tanto que temeroso. E meu emprego? E minha casa? Esta é a época que tipifica Sarepta em nossa ocasião agora. O que será de mim, da minha vida, dos meus filhos? O que eu vou comer? Talvez seja a época mais propício a se trazer uma mensagem como esta, aonde os corações estão sem esperança. Agora, escute isso. Olhando em sua volta, aquela viúva não tinha um lugar ou um homem no qual ela poderia depositar sua esperança. Porque ela estava vivendo uma impossibilidade. Ela estava vivendo os piores momentos da sua vida. Mas são nos momentos que nós não enxergamos nada na terra, que os nossos olhos se direcionam para o céu. Lamentavelmente, nós só aprendemos a olhar para o céu quando não existe paisagem na terra. Nós só conseguimos olhar muitas vezes para Deus quando a terra não tem mais esperança. Nós só conseguimos muitas vezes acreditar em Deus quando na terra não existe ponto de apoio. Aquela mulher não tinha ponto de apoio nenhum. Não havia alimento. No entanto, os seus olhos não estão mais na terra. A sua esperança não está mais no homem da terra. Os seus olhos não estão mais nas coisas desta vida. E ela disse, eu vou comer, meu filho vai comer e nós vamos morrer. Não existe nada que nós nos apeguemos a essa terra que seja uma válvula de escape. São nos momentos difíceis da nossa vida que nós abrimos a nossa boca e dizemos, agora só Deus. Ei, o único momento da nossa vida que nós abrimos a boca e dizemos, agora só Deus, é quando nós nos encontramos frente às impossibilidades da vida. Porque enquanto não acontece isso, a gente fala, agora o médico, agora o presidente. Eu não sei por que o homem coloca esperança naquilo que é falível. Eu não sei por que os homens colocam a esperança naquilo que é perecível. A gente coloca a nossa esperança no dinheiro. E o dinheiro acaba, a esperança se vai. A gente coloca a esperança no emprego. O emprego nós perdemos e a esperança se vai. A gente coloca a esperança naquilo que possuímos de conhecimento, de intelectualidade. E isso se vai e a nossa esperança vai junto. O interessante notar é que esta mulher, ela não questiona Elias. Essa mulher, ela ouve a palavra de Elias, e na palavra de Elias havia uma promessa. Escute isso. Em meio às adversidades da nossa vida, as promessas de Deus ainda estão vivas. Em meio às mortes na terra, existe vida no céu. Em meio às impossibilidades da terra, existem as possibilidades do céu. Talvez você entrou aqui se martirizando
E a razão pela qual você se martiriza é porque o teu coração ainda tem esperança na terra. Mas o nosso coração precisa aprender a ter esperança no céu. E talvez, queridos, creio eu que é provável que Deus ainda vai apertar um pouquinho mais para tirar o coração de muitos da terra e se lembrar que quando as fontes da terra estão falidas, a fonte do céu ainda continua jorrando. Quando os recursos da terra se acabam, o celeiro de Deus está cheio. Quando se acaba na terra, ainda tem no céu. Quando o homem da terra não tem o que fazer, o homem de Nazaré não é parado pelas impossibilidades da vida. É por isso que a minha esperança sempre está nele. É por isso que a nossa esperança sempre tem que estar nele. Esta mulher não questiona Eliseu, ela não questiona Elias. Ela ouve a palavra, porque na palavra de Elias havia uma promessa. Agora olha que interessante, porque Elias diz, vai e faz. Agora primeiro para mim, porque assim diz o Senhor. Olha a promessa. Assim diz o Senhor, na tua casa, lá na panela, não vai acabar a farinha não. Quem está dizendo é o Senhor. E da tua botija o azeite não vai faltar. Quem está dizendo é o Senhor, isso é uma promessa de Deus para a sua vida. Aquela mulher poderia dizer, mas como? Aquela mulher poderia dizer, de onde vai sair alimento? E muitas vezes nós queremos, escute isso, nós queremos questionar a Deus. É porque nós queremos ainda ver de onde vai sair. Ei, quando você olhar para todos os lados e não sair nada, olhe para o céu que sai tudo. Aprenda, em meio às crises existenciais, a depender mais de Deus. O que Deus quer nos ensinar com isso? A sermos mais dependentes do céu do que da terra. A sermos mais dependentes dele do que do homem da terra. Agora o interessante é que esta mulher, ela crê naquilo que é impossível. Sim, ela crê naquilo que é impossível. Elias chega ali com as mãos puras. Elias chega ali em um estado materialmente falando pior do que ela. Precisando de um pouco de água e um pouco de pão. Elias sabia que não havia alimento na terra, em lugar nenhum. A viúva sabia que também não havia alimento na terra, em lugar nenhum. Que o estado era de miséria. No entanto, ela crê no impossível. E eu tenho aprendido que nós não estamos mais crendo no impossível. Nós não estamos mais crendo no impossível. Mas ela creu. Ela creu no impossível. E eu te pergunto nessa noite, você está crendo no impossível? Você está crendo no impossível? Ou será que a situação que você está vivendo não está semelhante à viúva e você está como a viúva antes da promessa de Elias? Dizendo, eu vou comer e eu vou morrer, é o meu fim. O meu estado é para a morte e não para a vida. A minha situação é crítica.
é de lamento, é de tristeza. Mas se você nessa noite aprender a depender de Deus, Ele vai operar o sobrenatural na sua vida. Ele vai gerar coisas impossíveis na sua vida. A escassez que nós vivemos é o palco ideal para o agir de Deus na nossa vida. Os teus olhos precisam ser tirados da terra e ser colocados no céu. A tua esperança precisa sair da terra e ser colocada no céu, em Deus. Então aquela viúva, ela cumpre aquilo que Elias diz. E depois que ela faz o que Elias fez, ela recebe a promessa sobre ela. Escute isso. Em meio às crises da nossa vida, às dificuldades que nós enfrentamos, é muito comum a gente recuar, se entristecer e não ficar disposto a fazer nada. Estamos cedendo a nossa vida ao comer, ao beber e ao morrer. Não estamos enxergando nenhum nível de esperança. E quando a palavra de Deus é proferida, nós não estamos crendo, porque os nossos olhos ainda estão na terra, mas aquela mulher creu, fez e recebeu. E talvez a situação da nossa vida não mudou ainda, porque nós não estamos cumprindo as palavras de Deus, para que Deus cumpra os seus propósitos na nossa vida. Não retarde o que Deus tem para você. Até quando você vai ficar aí, vivendo na expectativa de morte, quando você pode viver na expectativa de bonança? Porque eu e você podemos prosperar em meio ao caos financeiro. Deus é capaz de fazer você prosperar em meio ao caos financeiro. Pastor, você está pregando prosperidade? Não, queridos, eu não tô querendo dizer que você vai ricar, não. Eu estou querendo dizer que Deus vai te sustentar e que haverá uma bonança na sua vida. Se você crer, se você tomar posse, Deus há de te cuidar de você todos os dias da sua vida. O que não pode é você se acuar no canto, mas você precisa se levantar. Aquela mulher, ela teve uma participação no seu milagre. Qual participação, pastor? Ela creu, ela fez, ela acreditou, ela confiou. Ela estava lutando até o último estágio. E eu te pergunto, em que ela poderia confiar, se não na palavra daquele homem de Deus? Quando as fontes da terra se secam, a fonte de Deus continua a jorrar. Quando as fontes de Deus, quando as